Galerinha, professor Marcos Vinícius aqui, sou um dos professores de matemática do Colégio Maria Lenildo de Souza, lá de Sítio Alegre, Morrinhos. E pessoal, a gente vai trazer hoje a correção da atividade que foi repassada para vocês dia 20 do 4, né? Dia 20 de abril, semana passada. Então é um assunto referente a números, daquela de racionalização de denominadores, tá certo? O livro que a gente está utilizando é o livro do 9º ano, A Conquista da Matemática. A página era a página 53 e a gente selecionou as 4 questões. Primeira, segunda, terceira e a quinta questão. Pessoal, já quero fazer uma ressalva antes de começar. Eu selecionei alguns itens das questões para que o vídeo não fique tão extenso e também que você possa ver na prática os itens que eu acho que vocês possam ter alguma dificuldade. Mas lembrando, você pode estar pausando o vídeo, estar tentando sozinho e depois você retoma, tá certo? Veja bem que a maioria dos itens são bem parecidos, certo? Então só vai mudar ou alguma multiplicação, alguma coisa bem básica. Então você pode estar corrigindo também com as respostas de trás do livro. É uma forma correta de se fazer. Você faz os cálculos e olha se está correto lá atrás. Tá certo? Então vamos começar. Primeira questão. Racionalize o denominador de cada uma das expressões. Pessoal, eu também deixei um link da aula sobre a explicação, tá certo? Desse conteúdo. Então, se você quiser dar uma revisada, é só olhar lá. Então, vamos lá. Nesse caso, eu selecionei o item B, D, G e J. Vamos começar pelo item B, tá certo? Pessoal, vamos lá. Primeiro que a gente tem que lembrar é que a gente vai multiplicar em cima e embaixo por um termo que faz com que o nosso denominador, que é um número irracional, se transforme em um racional. É isso que a gente tem que fazer para fazer a racionalização. Nesse caso, a gente analisa. Quem é o número de baixo? Raiz de 6. Opa, então já sei que o racionalizante é o raiz de 6. Então vamos lá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. Lembrando que eu estou multiplicando isso aqui é a mesma coisa de eu estar multiplicando por 1. Raiz de 6 dividido por raiz de 6 é 1. Então vamos lá. Fazendo a multiplicação, usando aquele velho jargão, multiplicação de frações. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Nós vamos ter 6 raiz de 6 sobre raiz de 6 ao quadrado. Professor, mas por que fazer com que vire ao quadrado? Nota que quando a gente faz isso, em cima não vai alterar nada, mas embaixo a gente vai ter, no caso, 36. 6 ao quadrado é igual a 36 e ele vai continuar dentro da raiz, caso essa raiz é uma raiz quadrada. E quem é a raiz quadrada de 36? O próprio 6. Nesse caso, ele retorna. Então, quando você tem no expoente a mesma coisa do índice, de uma certa forma a gente cancela essa raiz, certo? Uma forma de dizer que a gente eleva o número e depois extrai essa raiz. Nota que em cima o 6 está multiplicando a raiz quadrada de 6 e depois está sendo dividido por 6. Então, se você tem 6 objetos e divide para 6 pessoas, cada um vai receber apenas um objeto daquele. Ou seja, se você tem 6 raízes e dividido para 6, você vai ter apenas uma raiz. Resultado, raiz quadrada de 6. Não conhecemos a raiz exata de 6, então fica só a raiz quadrada de 6. Passamos para o item B, D. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Primeiro, saber que é um termo racionalizante. Nesse caso, vai ser o número 2. Raiz quadrada de 2, desculpa. Nota que a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Veja que em cima a gente tem raízes de mesmo índice. Então a gente vai usar essa propriedade. Raízes de mesmo índice, a gente só coloca os termos racionalizantes. Desculpa. Os termos que estão dentro da raiz multiplicando entre si. E a raiz vai continuar com o mesmo índice.
Nesse caso, a gente vai ter raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 2 elevado a 2. Professor, mas eu posso fazer 2 elevado a 2 sendo 4? Posso, sem problema. Veja, raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 4. E eu posso tirar essa raiz. No caso, aqui apenas a que eu sei exato, né? Já que raiz quadrada de 10 ela só tem aproximado, ela vai continuar a raiz quadrada de 10 sobre o 2, que é a raiz quadrada de 4. Veja que praticamente a gente fez um passo a mais, um passo mais detalhado, mas é basicamente como se a gente cancelasse essa raiz. Mas eu quero que você entenda o que a gente está fazendo, tá certo? Por isso que eu estou fazendo devagarzinho. O item G, 20 sobre 3 raiz de 10. Nossa, professor, tem esse 3 aí, agora eu não sei quem é esse termo. Veja lá aquela aula. É bem simples. É a própria raiz de 10. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10. Professor, e agora eu multiplico 20 pelo 10 que está dentro da raiz? Não, pessoal. Não se faça isso, certo? Isso é errado. A gente não sabe quem é a raiz de 10, certo? Sabe se é aproximado, se a gente for fazer aproximado. Mas a gente não sabe. Não vai colocar que é 200, tá certo? Raiz quadrada de 200. A gente está errado. Em cima vai permanecer a mesma coisa. E embaixo, veja que a gente vai multiplicar apenas as raízes de 10. No caso, a gente vai ficar com 10, raiz de 10 ao quadrado. Que a gente já sabe que a raiz quadrada de 10 ao quadrado é o próprio 10. Veja que a multiplicação de 3 raiz de 10 ao quadrado vai continuar com 3 ali. E esse 3, ele continua multiplicando o resultado da raiz, no caso 10. Certo? Lembrando, sempre entre um número e uma raiz tem uma multiplicação ali, tá certo? Nesse caso fica 20 raiz de 10 sobre 30. Nota que a gente pode simplificar em cima e embaixo pelo nosso próprio 10. Então a gente fica com a seguinte expressão. 20 raiz de 10 dividido para 10 fica 2 raiz de 10. E 30 dividido para 10 fica 3. Finalizando assim o item G. Vamos passar para o último item dessa primeira questão, certo? 7 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7. Professor, e agora? Qual é a raiz? É a de cima ou a de baixo? Pessoal, sempre a gente está fazendo com o nosso denominador. A gente tem que olhar para baixo. Se você fizer com o de cima, no final de contas você vai ter que acabar racionalizando de novo. Então vamos lá. O termo a gente já sabe que é a raiz de 7. Multiplicando em cima e embaixo. Nota que agora a gente vai ter em cima, ó, raízes de mesmo índice. Raiz de 3 e raiz de 7. O 7 vai continuar ali, ó, de lado, um pouco esquecido por enquanto. Certo? Então a gente faz 3 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 21. E embaixo, pessoal, a gente tem 2 raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. O 2 também vai ficar um pouco de lado ali, certo? A gente vai operar só com as raízes. No caso, a gente tem raiz quadrada, raiz de 7 ao quadrado. Que no final das contas, pessoal, vai ser o nosso próprio 7. Ah, professor, agora eu multiplico 2 vezes 7 embaixo ali para fazer 14. Você pode até fazer isso, mas veja que você vai simplificar no final. Por 7, você vai dividir o termo de cima por 7 e o termo de baixo também por 7. Então não há necessidade. Você já sabe que você vai dividir em cima por 7, vai ficar só a raiz quadrada de 21. E por baixo vai ficar só o 2. Então nesse caso, raiz quadrada de 21 sobre 2. Resultado final. Vamos passar agora para a segunda questão, tá certo? Dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Beleza, pessoal? Agora, ó, aqui é um pouquinho mais de cuidado, já que a gente tem uma soma e uma subtração em cima, tá certo? Lembrando, eu não estou fazendo todos os itens para o vídeo não ficar tão extenso. Então vamos lá, para o item B. Veja que em cima eu coloquei esse parênteses para você ver que é um número só, digamos assim. Tem esse sinal de subtração
que ele não vai nos permitir simplesmente colocar ali o termo racionalizante multiplicando em cima e embaixo, certo? Primeiro vamos com calma. Analisemos o que é o termo racionalizante. Nesse caso, raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar em cima e embaixo. Tá certo? Então vamos lá. Veja que o raiz de 2 em cima ele vai multiplicar tanto 3 como menos raiz de 2. Veja que 3 vezes raiz quadrada de 2 fica 3 raiz quadrada de 2. Menos vezes mais. Veja que o sinal do termo que a gente está multiplicando é positivo. Menos vezes mais continua sendo menos. E a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente já sabe que é raiz quadrada de 2, no caso com 2 elevado ali, tá certo? Veja que embaixo é a mesma multiplicação. Então a gente vai só prosseguir, ó. 3 raiz quadrada de 2 vai continuar da mesma forma, não tem, até porque a gente não pretende calcular aproximado. E vamos fazer essa raiz quadrada de 2 elevado a 2, que é o nosso próprio 2. Pronto, aqui a gente já racionalizou. Se a gente quiser prosseguir, alguns itens no livro, o livro prosseguir e outros não foi o caso desse, tá certo? A gente pode, mas a gente tem que ter um cuidado aqui. Veja que o nosso intuito aqui, muitas das vezes, é cancelar esse 2 de baixo com o 2 de cima, né? E ficar apenas 3 raiz quadrada de 2. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso que está errado. Veja que esse 2 que está dividindo, ele tanto divide o 3 raiz quadrada de 2, como o próprio 2. Então, veja que a gente não pode dividir essa primeira parte. Mas a segunda a gente pode. 2 dividido para 2 é 1. Resultado final, 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 menos 1. Passamos agora para o item C. Descobrir o termo racionalizante. Vocês já estão cansados, acredito eu, de saberem isso aqui de cor e salteado. Mas eu coloco sempre de lado para a gente não esquecer. Tem um professor meu que ele sempre dizia: a matemática a gente só precisa de 2 O. Organização e obediência. Com isso a gente responde qualquer questão. Então vamos ter organização, tá certo? Veja que o termo é raiz quadrada de 5. Então eu já vou multiplicar em cima e embaixo. Veja que todo mundo aqui é raiz quadrada. Mas a gente tem que ter cuidado aqui também. Veja que raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai ter raiz quadrada de 5 ao quadrado. Mas, veja que os dois são positivos. Mais vezes mais vai continuar sendo positivo. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 10. Beleza. Então, a gente pode calcular essas raízes de 5 elevado a 2, que vai ser o próprio 5. E de novo, pessoal, não cancele o 5 com 5. Ah, professor, mas eu vi 5 raiz de 10 sobre 5, o professor disse que dá para cancelar. Beleza. Cancelar, quando a gente fala isso, é porque é uma multiplicação. Você multiplica e depois divide, certo? Nesse caso, não, a gente está somando. Veja que esse 5 ele vai servir tanto, esse 5 que está dividido, tanto para o 5 que está em cima, como para o raiz de 10. Essa primeira parte, a gente pode dividir. 5 dividido para 5 dá 1. Mas a segunda, a gente até não sabe aproximadamente. A gente poderia até dividir, né? Calculando a raiz aproximada de 10 e dividindo. Mas a gente não quer isso agora, tá certo? Então, a gente tem 1 mais raiz quadrada de 10 sobre 5. Pessoal, e também não vão dividir 10 para 5 aqui, certo? As raízes de 10 para 5 dizer que é raiz quadrada de 2. Não pode, certo? Veja, você pode estar fazendo isso com raízes exatas, para você enxergar que vai dar um resultado totalmente diferente, certo? Por exemplo, divida a raiz quadrada de 9 para 3. Aparentemente vai dar certo, vai dar raiz de 3. Aparentemente no intuito, né? Mas veja que raiz quadrada de 9 é 3. E 3 dividido para 3 vai dar 1. Tá certo? Então, é diferente. No gabarito do livro está essa primeira parte. Tá certo? Então, você pode estar acompanhando. Vamos agora para a terceira questão. Você já aprendeu que
Aí aqui a questão ela já mostra uma propriedade que a gente já viu. Raízes, uma raiz com fração, ela pode dividir em uma fração de raízes de mesmo índice, tá certo? No caso a gente tem um índice n, que a gente não sabe, a gente pode colocar qualquer um. E a gente tem o a e o b. A questão não fez a ressalva de que o b tem que ser diferente de zero, tá certo, pessoal? Mas quando a gente explica esse conteúdo, a gente fala. Então veja bem, que a gente pode dividir em duas raízes distintas, certo? Nessas condições, racionalize os denominadores de cada uma das seguintes expressões. Pessoal, essa questão ela não é tão complicada, certo? O que diferente da primeira, você vai apenas separar essas frações, tá certo? Então por isso que eu escolhi só 2 itens. Então vamos lá, ó. Vamos começar para o item A. Raiz de 3 décimos. Eu posso estar separando isso aqui em raiz de 3 sobre raiz de 10. E aqui a gente faz a racionalização. Nesse caso, o termo é a raiz de 10. Multiplicando em cima e embaixo, a gente vai ter raiz de 30, porque a gente vai multiplicar. Nota que a gente está multiplicando porque são do mesmo índice, certo? 3 vezes 10, 30. E eles continuam dentro da raiz, tá certo? E embaixo eu já coloquei porque para não se tornar tão repetitivo, tá certo? Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar igual a 10. Você pode estar voltando o vídeo para você entender essa parte. Nota que o item C, eu achei interessante colocar ele, porque a gente vai ter a possibilidade de calcular uma das raízes, tá certo? Então a gente pode dividir, ó, separar. A gente tinha a raiz de 1 meio, a gente separou em a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 2. E nota que a raiz quadrada de 1 a gente pode calcular. No caso é o próprio 1. Então a gente vai partir dessa premissa, tá certo? A gente vai ter agora essa fração, 1 sobre raiz quadrada de 2. Então quem é o termo que vai ser o racionalizante? Raiz quadrada de 2. Multiplicando em cima e embaixo, 1 vezes raiz quadrada de 2 vai continuar sendo raiz quadrada de 2. E embaixo a gente já viu anteriormente que essa multiplicação dá apenas 2. Certo? Então vamos passar agora para a última questão, que aqui no vídeo está como questão 4, mas lembrando que é a questão 5 do livro, tá certo? E a questão que fala que racionalize, a questão fala, racionalize os denominadores das expressões. Ah, professor, mas é igual os outros? Não, esse aqui a gente tem que ter cuidados a mais, tá certo? Então vamos lá, para o item B. Antes de tudo, pessoal, a gente vai ter cuidados a mais, tá certo? Então a gente tem 3 passos aqui a se pensar antes de ir lá e responder. Colocar ali o raiz cúbica de 5 ou raiz quadrada de 5, tá certo? Vamos com calma. Primeiro, analise o índice da raiz. A raiz, qual é o índice? O índice é 3, que a gente também chama de cubo, certo? Raiz cúbica. Segundo passo, analisar o expoente do radicando, da parte que está dentro da raiz. Professor, mas não tem nenhum expoente. Opa, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o quengo, como diz meu professor Bonet, tá certo? Então a gente vê que o expoente é o expoente 1, tá certo? Então a gente já fica de olho nisso. Poxa, o índice é 3 e o expoente do radicando é 1. Mas para que, professor? Veja que agora a gente vai ter aquela famosa ideia ali de subtrair o índice do expoente para a gente ter o novo expoente do termo que vai racionalizar, né? Do termo racionalizante. Professor, mas por que eu faço isso? Se acalme. Veja como vai ser a passagem aqui para você analisar por que isso vai acontecer, tá certo? Nesse caso, a gente tem o índice 3 e o expoente 1. Tá certo? Com o termo de dentro ali em cima, ali dentro da raiz, desculpa, o 5. Então vamos lá, um termo racionalizante. Quem vai ser esse cara? Primeiro de tudo, raiz cúbica vai continuar sendo raiz cúbica, tá certo? O termo racionalizante ali também tem que ser do índice 3. O próximo, quem está dentro? O 5. É muito importante, certo, pessoal? Ah, professor, e pronto, o termo racionalizante é 3 raiz de 5. Não, cuidado. Quando você faz isso, que você multiplicar,
vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado a 2. E quem é 5 elevado a 2? É o 25. E quem é a raiz cúbica de 25? O professor não tem exato. Exatamente. A gente não quer um número irracional, a gente quer um número racional. Nota que se tivesse um expoente 3, né, se fosse raiz cúbica de raiz de 5 elevado a 3, seria o próprio 5, não é? Então, basta que a gente coloque o expoente 2. Só isso. Veja que agora, quando a gente multiplicar, vai ficar bem interessante. Nota que, mesmo que eu vou multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Afinal de contas, a gente está multiplicando essa fração como se fosse pelo número 1. Então, 15 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 3 vai continuar a mesma coisa. Mas embaixo, pessoal, nota o seguinte. Raízes de mesmo índice. Coloca o índice, a raiz, e aí todo mundo que está dentro das raízes vão ficar juntos na multiplicação. Então, ó, potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Professor, agora apareceu ali o expoente 3. Veja, por isso que a gente faz essa subtração, para a gente saber a diferença e qual expoente colocar num termo racionalizante. Pronto, agora eu sei quem é a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Você pode estar calculando, professor, é 125, 5 elevado a 3. E a raiz quadrada, a raiz cúbica de 125 é o próprio 5, certo? Então veja que não há necessidade de você calcular o expoente e depois retornar, tá certo? E aqui, pessoal, cabe um detalhe. Professor, eu poderia simplificar em cima e embaixo? Poderia, por 5, né? Mas veja que também é uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente multiplica as frações, tá certo? Da mesma forma que a gente vai, né, na multiplicação, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, a gente pode separar para ter uma melhor compreensão. 15 dividido para 5 dá 3, e o 3 vai multiplicar essa outra fração. Então vai ficar 3 raiz cúbica de 5 elevado a 2. Finalizando o nosso item B. Vamos agora para o item E. Professor, e agora, ó, eu já vi que o índice ali é a quarta raiz. Então vamos lá, ó. Vamos por partes, certo? Termo racionalizante. Já adianta que o índice sempre vai ser o mesmo, certo? Já fica ligado nisso. E o expoente, ó, o número de dentro, vamos fazer na linguagem mais bruta aqui, digamos assim, o número de dentro vai ser o mesmo. O expoente vai ser essa diferença entre o índice e o expoente do tempo que a gente já tem. Nesse caso, a gente vai ter a quarta raiz de 8, certo? De 8 elevado a 1, se você pode, para não se perder. Então, vamos lá. Ó. Em cima, essa multiplicação, já que a gente não sabe, né, qual é a raiz exata de raiz quarta de 8, a gente apenas vai deixar. E aí embaixo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no item B. Repete a base, ó. Nota que vai continuar raiz quarta. E a gente repete. Repete a base, soma os expoentes. São, às vezes, velhos jargões, pessoal, que às vezes nos traz a memória e isso faz com que a gente lembre, tá certo? Mas o melhor, ao invés de decorar, a gente aprender, entender o que a gente está fazendo, tá certo? Raiz quarta de 8 elevado a 4, a gente já sabe que é o próprio 8. Então, ó, nota que aqui a gente pode simplificar. O 4 está multiplicando essa raiz quarta de 8. E o 8 está dividindo. A gente pode dividir em cima e embaixo pelo próprio 4. Ficando assim, raiz quarta de 8 sobre 2. Certo? Finalizando o item E. Vamos lá para o nosso último item, certo, pessoal? Espero que o vídeo não tenha ficado tão grande e espero que vocês tenham compreendido. Então, o vídeo, pessoal, também tem a possibilidade de você voltar e com mais calma e revisar tudo aquilo que você fez, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Ó. A gente tem 20 sobre a 11ª raiz de 10 elevado a 8. Vixe, professor, número grande desse jeito. Pessoal, a mesma coisa. Vamos lá, termo racionalizante. Primeiro de tudo, o índice vai ser o mesmo. E o número de dentro vai ser o mesmo. Só vai mudar o expoente. Que expoente?
Aliás, qual vai ser esse expoente? Só fazer a diferença. 11 menos 8, 3. Então a gente tem um termo racionalizante. 11ª raiz de 10 elevado a 3. 10 elevado ao cubo também. Se familiarize com essas palavras, tá certo? Então vamos lá. Multiplicando em cima e embaixo, a gente vai ter 20 vezes a 11ª raiz de 10 elevado a 3. E embaixo é a mesma propriedade, pessoal. No final das contas, aparentemente vai cancelar as raízes, tá certo? Então a gente vai ter 20, raiz de 11, 11ª raiz de 10 elevado a 3 sobre 10. A gente pode simplificar em cima e embaixo, dividir pelo próprio 10. Então embaixo, quando a gente dividir, vai ficar o número 1. Então se é um dividido por 1, não precisa eu colocar, certo, pessoal? E 20 dividido para 10 é o próprio 2. Pessoal, veja que alguém pode estar se confundindo, esse 11 está perto desse 2, tá certo? Mas esse 11 é o índice da raiz, tá certo? Então é 2 vezes 11ª raiz de 10 elevado a 3. Resultado final. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, certo, essa correção. Desejo aqui felicidade a todos. E espero, pessoal, que vocês estejam estudando bastante, certo? Nesse momento que é difícil. Mas juntos a gente pode superar essas adversidades, tá certo, pessoal? Então, façam as atividades, pessoal. Eu espero que vocês estejam acompanhando, não só as minhas, mas de todos os professores, tá certo? Principalmente a gente do 9º ano, pessoal. Vocês estão prestes a ingressar no ensino médio, tá certo? E nada que pandemia nenhuma vai nos parar, tá certo? De aprender e de buscar conhecimento. Então, eu agradeço a atenção. E lembre, sua participação é a mais importante, certo, galerinha? Então, tenham um bom dia e continue, certo? Olhando, revisando o conteúdo e olhando os vídeos, que é o mais importante, certo? Então, até mais e um abraço.